Oi pessoal, mais uma matéria Abril, agora Teoria e Prática na Educação Infantil, e estaremos falando um pouquinho, sobre a atividade 1, já está lá liberado para estarmos fazendo, tanto ela quanto o mapa, mas agora primeiro falando um pouquinho sobre a atividade 1, tá bom? Para estarmos fazendo a nossa atividade 1, nós temos lá, primeiro que tudo, olhar lá na comanda da atividade, Lá na comanda da atividade, primeiro tem uma música para a gente estar fazendo a leitura dela, A música Era Uma Vez, lançada em 2020 pela banda paranaense Terra Celta. Então você tem até lá no YouTube, se você quiser estar escutando, ali embaixo, onde ela está disponível. Logo depois tem um textozinho falando que reflexões importantes você deveria estar fazendo em relação ao período da infância, que também está colocado nessa música. E também você tem um texto, esse texto está lá no material da disciplina. Aconselho você estar pegando cedo, porque assim é um texto com uma leitura assim um pouquinho mais complexa, ele é um pouquinho grande também, e para você ler e entender bem, eu imagino que umas 2 vezes lendo seria interessante. A primeira vez que eu li, eu sou sincera em dizer que eu não entendi muita coisa, precisei puxar um papelzinho, fazer algumas anotações certas, porque assim, dentro da nossa resposta, o que a gente tem que estar colocando? Lá no texto nos coloca o que a gente tem que estar explicando, A partir das ideias apresentadas pela autora, está dizendo ali, você tem que se basear nesse texto realmente, não é catar informação lá na internet, Estar colocando, elaborando um texto de 20 a 25 linhas, lá naquele pedacinho lá que a gente está respondendo, não é lá no Word, sobre as mudanças a respeito da concepção de infância ao longo da história. E dentro dessa concepção de mudanças em relação à infância no decorrer aí da história, você tem que ainda estar colocando o que mais? A construção social da infância e o conceito de infância na contemporaneidade, ou quer dizer, na atualidade, Então eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui, eu vou estar explicando o que eu encontrei lá no texto, e o que seria interessante estar colocando nesse texto que a gente vai estar elaborando, tá bom? Então vamos aqui para minhas anotações. Em relação à música, acho que o principal destaque seria aquela parte da história que primeiramente foi escondida, que era aquela questão do mini adulto, que faziam coisas de adultos, casavam, tinham filhos, cuidavam de casas, eram submissos. E depois, agora, vamos dizer, com essa questão de liberdade, de autonomia, modificou, Modificou, como a gente vê, a Branca de Neve casou-se com o anão, a Cinderela foi pro pancadão. Então são detalhes assim que mudaram da água para o vinho, vamos dizer, e que dão impactos na nossa sociedade. Em relação ao texto, os principais fatos que eu consegui perceber é a questão do deslocamento da concepção de infância que foi colocado ali. Tem questões de datas, de séculos, que você poderia estar procurando ali, fazendo as anotações, claro, para poder depois estar fazendo o teu texto. Como a questão do letramento, A questão da imprensa, da educação, influenciou na concepção que nós temos de infância hoje, porque a partir do momento que eles conseguiram perceber que a criança não tinha o mesmo entendimento que um adulto, foi aonde que foi, vamos dizer, o marco que separou entre a infância e a questão da vida adulta. Foi um destaque que andou contribuindo para o que a gente vê hoje. Apesar que ele também coloca assim, tem essa questão da imprensa como parte boa, mas hoje a gente já consegue ver essa questão puxada para o lado das tecnologias como algo mais negativo, também colocado ali no texto, como a mídia tentando transformar essa versão, com noticiários ruins, com suicídios, com assassinatos, mortes, roubos. E também, ao mesmo tempo que ela coloca essa questão negativa para o lado da infância,
crianças fazendo isso, ela também tem aquela parte discriminatória, vamos dizer, que se for uma pessoa bem socialmente, economicamente, e simplesmente aconteceu um acidente, ocorreu lá um deslize, mas se for uma pessoa menos favorecida, daí já é um criminoso, já é um delinquente, daí, como diz, daí o palavreado que é utilizado já é outro também. Então, esses fatos que eles colocam ali, né, que aconteceram, que marcaram séculos, desde, se a gente for pegar a questão da igreja orientando essa questão da educação infantil, depois passando por um momento mais laico, hoje uma autonomia mais liberal, vamos dizer assim, é tudo colocado ali no texto e é essencial você estar lendo, é fundamental você estar lendo para conseguir fazer esse teu texto. Não adianta às vezes eu colocar alguns pontos aqui e você achar que você vai conseguir fazer simplesmente com esses pontos, porque o texto tem que ser baseado, o texto que você vai produzir tem que ser baseado nesse texto que eles deram, que está lá no material da disciplina, então é fundamental. Mas, para poder te auxiliar a entender um pouco o texto, aqui no iniciozinho do nosso livro, já no primeiro capítulo, na página já 16, o surgimento do conceito de infância. Eu acho bem fundamental estar lendo essa parte ali, é só as primeiras páginas mesmo, pelo menos até a página 24 para 25, porque depois vem as ideias educativas de Erasmo de Roterdã. Então até essa parte ali é fundamental, porque você vai conseguir depois, na hora do texto, ter um entendimento melhor sobre as situações que eles estão colocando ali para poder estar produzindo o teu texto. Espero que vocês tenham gostado. Foi básico, foi simples, mas foi feito de coração. Até a próxima!